Boa tarde a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus e o amor de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de Jesus, envolva os nossos corações e os nossos sentimentos. E na tarde de hoje, nós vamos fazer uma reflexão em cima do tema: por que os espíritas são contrários ao aborto? Nós sabemos que é um tema polêmico, delicado e que pode ser muito sensível para algumas pessoas. Mas eu quero deixar muito claro que ninguém está aqui nem para julgar e muito menos condenar quem quer que seja. O nosso único objetivo é o esclarecimento. E, na verdade, em 2019, ou seja, 5 anos atrás, eu estive nessa mesma casa de luz e falei alguma coisa sobre esse tema. Mas então, por que é que novamente eu voltei a falar sobre esse assunto? É que 5 anos é um longo período na nossa vida. E, nesse tempo, aconteceram fatos muito graves na nossa humanidade e, principalmente, aqui no Brasil. No dia 16 de janeiro de 2023, ou seja, 1 ano atrás, o atual governo, em silêncio, sem consultar a sociedade, e isso apenas 16 dias depois da posse, sem consultar a sociedade, o atual governo retirou o Brasil do Consenso de Genebra. Alguém poderá questionar, mas o que vem a ser esse tal de Consenso de Genebra? O Consenso de Genebra é uma aliança internacional constituída por mais de 3 dezenas de países que lutam contra o aborto criminoso e que o Brasil era signatário. E, para não haver dúvidas sobre a saída do Brasil dessa aliança internacional, para não haver dúvidas e discussões, a saída do Brasil foi anunciada em uma nota conjunta assinada por 5 ministérios. O Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde, das Mulheres, da Cidadania e, acreditem, o Ministério dos Direitos Humanos. Mas quais que são as consequências
dessa saída tão suspeita do Brasil do Consenso de Genebra. As consequências é que essa saída não abre apenas um caminho, mas abre uma estrada pavimentada para que em pouco tempo seja liberado o aborto no Brasil. E tudo isso é porque as pessoas não têm ideia da importância que é uma encarnação aqui na Terra. Do tempo, do trabalho e do número de espíritos superiores que são envolvidos para ser feita uma programação reencarnatória para que um espírito tenha a oportunidade de animar um corpo físico aqui na Terra. E para nós termos uma pequena ideia do volume que é todo esse trabalho de uma programação reencarnatória, para nós termos uma ideia bem pequena do que significa tudo isso, nós vamos fazer uma viagem para o passado, para a nossa última encarnação, não essa a que nós estamos vivendo, a última que nós tivemos. E num momento muito especial daquela encarnação, os últimos instantes, os momentos finais daquela existência. Então, vamos imaginar um cenário. Nós estávamos muito doentes, muito enfermos, deitados em uma cama, sentimos as nossas forças se acabarem, fechamos os olhos como se nós fôssemos entrar em um sono muito profundo e desligamos, desencarnamos. Mais uma vez, nós demos entrada no mundo espiritual. E vamos admitir que nós não éramos pessoas extremamente maldosas, pessoas muito ruins. Nós tínhamos algumas qualidades, na verdade muito poucas, mas elas foram muito importantes naquela hora, porque nós não ficamos muito tempo no umbral, nas regiões espirituais inferiores. E logo nós fomos resgatados pelo nosso anjo da guarda, pelos amigos e pelos familiares que já se encontravam no mundo espiritual. E fomos levados para um abrigo abençoado, uma colônia espiritual. E naquela colônia nós fomos muito bem acolhidos, com muito amor, com muito carinho, e em pouco tempo nós nos restabelecemos, nos reequilibramos e novamente tomamos posse da nossa personalidade. E naquele ambiente de paz, de tranquilidade,
muito favorável para as reflexões, para as meditações. Naturalmente, nós começamos a fazer uma análise daquela existência que nós havíamos acabado de concluir. Passamos a analisar onde nós fomos bem, onde acertamos, onde saímos vitoriosos em cima de alguns dos nossos muitos defeitos morais. Mas, principalmente, passamos a analisar onde nós erramos muito, onde nós falhamos, onde nós fracassamos completamente diante das leis de Deus. E não foi preciso uma análise muito aprofundada para constatarmos que as nossas piores falhas sempre estavam relacionadas ao nosso orgulho, à nossa vaidade e ao nosso egoísmo. E aí ficou muito claro diante de nós que enquanto nós tivermos no nosso coração, na nossa alma, nós tivermos o orgulho, a vaidade e o egoísmo, nós não teremos acesso aos planos espirituais superiores, moradia dos eleitos, dos bem-aventurados, dos espíritos puros. Não. Enquanto nós tivermos no nosso coração, na nossa alma, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, nós continuaremos aqui, presos, como se tivéssemos os pés chumbados nas faixas de vibrações mais próximas da Terra. E foi nesse instante que os nossos olhos espirituais se abriram e compreendemos que se nós temos a intenção de um dia habitarmos aquelas esferas de luzes, nós tínhamos que começar imediatamente, começarmos a fazer uma verdadeira e profunda reforma íntima na nossa alma. E como nós tínhamos realmente a intenção de mudarmos a nossa vida, de sermos um dia dignos daquelas moradas espirituais, nasquelas regiões luminosas, nós passamos a trabalhar no bem, a ser úteis, a estudar, a nos aprimorarmos, sempre visando um dia poder ser digno daquelas moradas celestiais. E assim passaram-se os anos naquela colônia espiritual. Até que um dia fomos avisados que
nos preparássemos, porque a nossa nova encarnação, essa a que nós estamos vivendo, a nossa nova encarnação estava próxima. E assim, sob as bênçãos de Deus e os votos de sucesso do nosso anjo da guarda, dos amigos e dos familiares que continuaram no mundo espiritual, nós viemos mais uma vez aqui para a Terra para mais uma experiência animando um corpo material. E de uma maneira bem simplificada, existem dois tipos de encarnação: a de expiação e de provas, que é a imensa maioria, inclusive o nosso caso, onde espíritos imperfeitos encarnam para aprenderem, evoluírem e quitarem dívidas que trazemos do passado. E um segundo caso, que é uma parcela bem menor, bem pequena, quando espíritos superiores encarnam aqui na Terra em missão, como a história que eu vou contar. Jeú, um espírito puríssimo, habitante das esferas divinas, um auxiliar direto de Jesus, recebeu uma missão: encarnar aqui na Terra para reavivar os ensinamentos de Jesus, que estavam sendo muito deturpados, muito corrompidos, e ao mesmo tempo ajudar a alavancar o progresso da nossa humanidade. E como Jeú era um espírito muito elevado e que tinha muitos créditos diante de Deus, ele tinha a liberdade de escolher onde, quando e como ele quisesse encarnar. E nesse meio de tempo, Jeú sente nas fibras puríssimas de seu coração, Jeú sente uma vibração que vinha lá da terra, mas era uma vibração de tanta dor, de tanto sofrimento e de tanta necessidade, que Jeú fixou a sua mente divina naquela vibração e viu lá na terra, ele viu um homem ajoelhado, aos prantos, pedindo com toda a força do seu coração, pedindo uma luz, pedindo uma graça, para que Deus enviasse uma ajuda, para que ele pudesse resolver os problemas tão difíceis
que ele estava vivendo. Jeú se emocionou profundamente com o sofrimento daquele homem e decidiu, naquele mesmo instante, que iria encarnar aqui na terra como filho daquele homem. Porque ele sabia que com a bagagem e o conhecimento, a experiência espiritual que ele tinha, ele sabia que ele poderia ajudar aquele homem a resolver todos os seus problemas e ainda cumprir a missão que havia recebido de reavivar os ensinamentos de Jesus e ajudar na evolução da nossa humanidade. E assim aconteceu. Algumas semanas mais tarde, a esposa daquele homem vem até a sua presença, feliz, para contar a grande novidade, que ela estava grávida, que ela estava esperando um filho seu. O homem, quando ouviu essa notícia, fechou completamente o seu semblante e disse: já não chegam todos os problemas que eu estou vivendo e ainda vem você dizer uma notícia dessa? Não haverá discussões, você vai ter que abortar essa criança. E assim, Jeú volta para suas moradas celestes, igual uma estrela solitária, e diz: eu era a luz, eu era a graça que desceu dos céus, eu era tudo o que aquele homem pediu para Deus. Vejam bem os senhores, devido à altíssima hierarquia espiritual de Jeú, ele não guardou nenhum sentimento inferior àqueles que seriam os seus pais. Mas acontece que espíritos inferiores, mas que já compreenderam a necessidade da mudança, a necessidade de se tornarem pessoas melhores e que colocam todas as suas esperanças na sua próxima encarnação. Esses espíritos inferiores, quando se veem abortados, eles podem passar a ver aqueles que seriam os seus pais, eles podem passar a ver como seus homicidas. E aqueles que poderiam ter sido excelentes filhos podem passar a ser perseguidores cruéis, obsessores terríveis. É muito bom atentar para esse detalhe. Há alguns anos,
está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei PL 882/2015, que se refere à liberação do aborto no Brasil. E essa lei só não foi aprovada até agora devido às lutas de algumas entidades em defesa da vida e devido à pressão da Igreja Católica, dos espíritas e principalmente da bancada evangélica no Congresso Nacional. Mas, por detrás dessa lei, existem interesses terríveis. Por quê? Porque nós estamos sabendo que a Terra, a nossa Terra, verdadeiramente está passando de um planeta de expiação e de provas para um mundo de regeneração. E uma das principais consequências dessa transição planetária é a grande separação das almas que irá ocorrer. Os bons serão separados dos maus. O joio do trigo, os bodes das ovelhas. E nesse processo, bilhões de espíritos perversos, de espíritos cristalizados no mal, de espíritos muito comprometidos com as trevas, aqui na Terra não poderão mais encarnar. Eles serão levados, eles serão degradados para mundos distantes, mundos áridos, rudes, difíceis, muito difíceis, onde terão que recomeçar a lição do amor que aqui na Terra Jesus nos ensinou, mas que eles teimaram em não aprender. Mas acontece que as grandes lideranças das legiões das trevas, eles estão sabendo, eles estão conscientes dessa grande movimentação planetária. Por quê? Porque eles estão vendo que, dia a dia, os seus imensos exércitos do mal estão diminuindo, desaparecendo os seus componentes. Eles estão perdendo território e lentamente sendo recuados para suas últimas trincheiras, para suas últimas linhas de defesa. E essas entidades das trevas, elas estão dispostas a lutarem com todas as suas forças e com
todas as suas armas para tentarem manter, recuperar os seus antigos domínios do mal. E uma das principais armas que as trevas possuem é o aborto criminoso. Por quê? Porque nós estamos sabendo também que para a Terra passar de um planeta de expiação e de provas para um mundo de regeneração, para que a Terra possa subir um degrau na escala dos mundos, milhões de espíritos elevadíssimos, espíritos de escola, auxiliares diretos de Jesus, nesse momento estão se preparando para encarnar aqui na Terra. E serão esses grandes espíritos que daqui 25, 30 anos serão as grandes lideranças que irão implantar definitivamente aqui na Terra, irão implantar um mundo de regeneração. São esses grandes espíritos que irão implantar a nova era espiritual da nossa humanidade. Eles são a nova geração predita por Kardec há 160 anos atrás. E isso é o que as trevas querem evitar a qualquer custo, influenciando negativamente a sociedade, as instituições, a mídia corrupta e principalmente os políticos, para que aprovem o mais rapidamente possível essa lei criminosa, para que seja liberado o aborto no Brasil e, com isso, o maior número possível desses grandes espíritos venham a ser abortados e, com isso, eles falhem na sua missão, igual aconteceu com Jeú. Portanto, cabe a cada um de nós, não apenas os espíritas, mas a todos os homens de boa vontade, lutarmos com todas as nossas forças contra essa lei criminosa. Porque cada um de nós tem a missão de sermos os protetores desses grandes espíritos nessa fase de gestação, quando eles são frágeis, para que no futuro eles possam nascer saudáveis, fortes, com segurança, para que no futuro eles possam cumprir a missão dificílima que receberam das mãos do nosso próprio Pai Celestial.
E, ademais, agradecermos aos nossos pais, porque nós somente estamos aqui reunidos nessa tarde porque eles não nos abortaram. Agradecermos principalmente às nossas mães, muitas delas mulheres simples, humildes, mas que quando ficaram sabendo que estavam grávidas, que estavam nos esperando, longe, muito longe de terem pensado em nos abortar, se sentiram felizes, se sentiram agraciadas. Como diziam os meus avós no lugar onde eu nasci, per una grazia ricevuta, por uma graça recebida. E para encerrarmos, eu vou contar uma história de amor, de fé e de muita confiança em Deus. Já faz muitos anos, uma noite eu perdi o sono. E vira para lá, vira para cá. Quando foi 2h da manhã, eu não aguentei, fui na sala. Liguei a televisão. Aquele tempo, eu nem tinha controle remoto. E sintonizei na Rede Vida, uma emissora da Igreja Católica. E estava iniciando um programa de entrevistas. E a entrevistada era uma médica ginecologista que trabalhava em um grande hospital na cidade de São Paulo. E ela contou que um dia chegou no seu consultório uma senhora de uns 34 anos que estava grávida e que queria fazer o pré-natal. A médica fez todos os exames e constatou que a criança tinha anencefalia. Anencefalia, para nós aqui, de uma maneira bem simplificada, bem leiga, anencefalia é uma doença onde a criança desenvolve todos os membros exteriores, desenvolve todos os órgãos internos, mas não desenvolve o cérebro. Então, essa criança não tem sobrevida. Ela vem a óbito, ela vem a morrer poucas horas depois do seu nascimento. A médica disse para a mulher que uma gravidez consome uma energia muito grande da mãe. E todos os familiares, amigos, em volta, ficam sob um grande estresse. Como aquela gravidez não tinha uma finalidade positiva, era certeza que a criança iria morrer poucas horas depois do seu nascimento. A melhor coisa que tinha para evitar todos esses problemas era abortar agora,
no início da gravidez. A mulher disse que isso ela não faria jamais. Que a sua criança era uma bênção de Deus e que ela não sabia nem como e nem porquê, mas ela tinha certeza que a sua criança tinha uma missão aqui na Terra. Diante de uma firmeza e de um argumento igual esse, a médica não teve palavras, ficou quieta. A mulher não faltou de nenhuma das consultas marcadas, tomou rigorosamente todos os remédios ministrados pela médica e em todas as consultas ela dizia que a sua criança tinha uma missão aqui na Terra. E assim passaram-se os meses, até que chegou o grande dia e a criança nasceu. E a mãe pediu para a médica se não era possível, ao invés da sua criança ser levada para um berçário ou para uma UTI, se não era possível a criança ficar em seus braços naquelas poucas horas que ela tinha de vida. A médica, tendo convivido todos aqueles meses, ela adquiriu um respeito, uma consideração e uma admiração muito grande por aquela mulher de sentimentos tão nobres, tão elevados. E mesmo não dando muito certo os regulamentos do hospital, a médica consentiu, permitiu que a criança ficasse nos braços da mãe naquelas pouquíssimas horas que ela tinha de vida. E nesse momento, a médica foi chamada para uma emergência. Algumas horas depois, a médica voltou ao quarto e viu que a criança estava tendo os seus últimos estertores, seus últimos momentos de vida. A criança estava morrendo. A médica aproximou-se da cama e disse que ela havia acabado de fazer um parto de emergência, que havia nascido uma criança linda, mas que precisava urgentemente, precisava imediatamente do coraçãozinho de um doador. A mãe apertou com todo o seu amor a sua criança, agora já morta, beijou com todo o amor aquele rostinho ainda quente e entregou para a médica dizendo: vai com Deus, era para isso que você veio, essa era a sua missão aqui na Terra. Meus irmãos,
Eu agradeço do fundo da minha alma por mais essa oportunidade desse abraço fraterno nessa casa de luz. Muito obrigado, muita paz para todos. Amém.